Este ano, a população brasileira elegerá os vereadores e prefeitos de seus municípios. O primeiro turno das eleições acontece dia 2 de outubro. A gente vai conversar com o doutor Carlos Eduardo, ele que é especialista em direito eleitoral e vai fazer alguns esclarecimentos para a gente. Com a mudança da legislação eleitoral, que implementada agora em setembro de 2015, houve uma mudança relevante na pré-campanha, muitas coisas que antes não podiam ser feitas, com essa mudança a partir de setembro de 2015, ou agora, nessa eleição de 2016, já podem ser feitas. Como, por exemplo, o cidadão pré-candidato pode, que antes não podia, né? E agora ele pode afirmar categoricamente que é pré-candidato, seja vereador, seja candidato a prefeito. Ele pode explanar o seu plano de governo, dizer o que pretende fazer caso seja eleito. Pode, inclusive, fazer críticas, se for candidato de oposição, pode fazer críticas à atual gestão. O que não pode, está absolutamente vedado, é o expresso pedido de voto. Ele pode falar da sua plataforma, pode dizer que é pré-candidato, mas ele não pode fazer expressamente o pedido de votos. Basicamente, essa é a grande alteração desse período de pré-campanha. O senhor, como especialista, né, na lei eleitoral, que alerta o senhor faria a esses pré-candidatos? Na verdade, é basicamente isso, no sentido de que nesse período de pré-campanha não façam expresso pedido de votos. É muito simples, basta dizer que é pré-candidato, que apresentar a sua proposta de governo, uma proposta de trabalho, caso seja eleito, tanto para vereador como para prefeito, podendo inclusive apresentar críticas à atual administração, caso seja de oposição. Repito, desde que não faça expresso pedido de votos. A gente está falando da pré-campanha. No caso, a partir do dia 16 de agosto começa essa campanha eleitoral. O que é que esses candidatos, no caso já, né, vão poder fazer, até mesmo no caso do uso da propaganda eleitoral? Na verdade, o período convencional, como se chama, é a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, que é quando ocorrem as convenções partidárias. Do período de 5 a 15 de agosto, é o período em que os partidos se organizam as suas atas de convenção, a documentação dos seus candidatos e apresentam isso à Justiça Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto é permitida a realização de propaganda política. A partir daí, os candidatos podem ir à rua realmente afirmar, aí sim, afirmar que são candidatos, colocar o número com o qual disputarão as eleições, mais uma vez colocar a sua proposta de governo e já colocar, inclusive, carros de som, o seu material de campanha, material de publicidade a partir do dia 16 de agosto. No caso, no dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, o que é que não pode de maneira alguma? Olha, o que não pode, em primeiro lugar, é a cooptação do voto, é a compra da vontade do eleitor. Isso não pode, nem que seja efetivamente entregando algum bem, dinheiro, e muito menos também prometer, fazer alguma promessa ao eleitor em troca do voto. Isso verdadeiramente não pode. O que também não pode, a resolução do TSE para as eleições de 2016, é, por exemplo, uma grande aglomeração de pessoas, por exemplo, vestidas com a mesma cor de camisa, apresentando santinhos, bandeiras. Não pode, essa questão de aglomeração. E, principalmente, permitir com que o eleitorado, que as pessoas exerçam de maneira livre, consciente, democraticamente a sua opção de voto. Pronto. No caso da internet, o que é que pode e o que é que não pode? A internet recebeu mudanças agora também com essa legislação de setembro de 2015. A internet, como todos sabemos, é um mundo livre, né, seja em qualquer parte do mundo. E a legislação não podia desacompanhar essa liberdade que existe na internet. A internet agora recebe o reconhecimento da lei de que é um mundo livre, em outras palavras, e a partir de então as pessoas podem realmente expressar a sua opinião de voto. O candidato pode fazer campanha via internet, através de um site e tal. O que não pode na internet, apesar de ser um mundo livre, são ofensas pessoais aos candidatos. Essas ofensas pessoais aos candidatos serão rigorosamente reprimidas pela legislação eleitoral, pela Justiça Eleitoral. O sujeito pode incidir na prática de um crime de calúnia, injúria ou difamação, e isso não pode. Agora, fazer a campanha, pedir votos
lá a partir do dia 16 de agosto, pedir voto via internet, colocar sua plataforma, colocar sua foto, colocar o seu número de campanha, pedir o apoio para os candidatos a vereador, a prefeito e manifestar a sua posição, manifestar a sua intenção, isso está permitido. Doutor Carlos, durante esse tempo de pré-campanha, esses pré-candidatos podem participar de entrevista em rádio, TV? Pode perfeitamente. Os pré-candidatos podem participar de programas de televisão, de rádio. Repito, desde que não peçam, não façam expresso pedido de votos. E podem realmente dizer que são pré-candidatos, repito, apresentar propostas de governo, tudo mais. Não pode fazer expresso pedido de votos. Eu apenas faço uma ressalva no sentido de que a partir do dia 6 de agosto, que é um período, vamos dizer, um período meio que morno das eleições, em que termina-se o período das convenções até o dia 15 de agosto. Existem algumas vedações com relação a emissoras de televisão, e aí eu aconselharia que, para que não haja excessos, e aí por parte das emissoras, que sejam pelo menos reduzida a participação de candidatos ou pré-candidatos do período do dia 6 de agosto ao dia 15 de agosto. Tomando cuidado também para que as pessoas que por acaso sejam entrevistadas não façam ofensas pessoais aos demais candidatos. Doutor Carlos Eduardo, a gente agradece os esclarecimentos. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Gostaria apenas de pedir aos candidatos, às agremiações partidárias, que deixem a população, o eleitorado, exercer livremente a sua opção de voto. Esse é o grande pedido. As eleições é uma festa da democracia, talvez um momento mais importante para todos nós, e vamos deixar seguir isso livremente.